paz do Senhor, amados de Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Lady Jéssica e eu vim compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Quero falar com você nesse momento a respeito da salvação que recebemos de Deus em Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Falando de Bíblia. A minha oração é que Deus ele traga esperança ao teu coração através dessa palavra, ilumine a tua mente a respeito desse tema e que todas as dúvidas venham ser tiradas do teu coração através do Espírito Santo pela palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 9, vamos ler. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Gente, quando nós falamos de salvação, nós falamos da maior necessidade do ser humano, a maior necessidade que existe na humanidade, a salvação. A Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos que nós lemos, capítulo de número 3 e versículo de número 10, que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Veja, não existe ninguém que seja tão bom que não necessite da salvação. O homem, por si só, ele não tem a iniciativa de buscar a Deus se o Espírito Santo não o impulsionar. No mesmo capítulo, agora no versículo 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e por isso todos estão afastados, destituídos da glória de Deus. Então, nós logo percebemos que a raça humana, ela é carente da salvação do Senhor. A partir do momento em que o pecado ele entrou no mundo, criou-se a necessidade de o homem ser alcançado por Deus, ser resgatado por Deus, porque a criatura agora veio a se perder, sendo subjugada pelo pecado. A salvação é uma necessidade que nós temos e não há quem escape e diga: eu não preciso ser salvo. Todos precisam, porque a Bíblia diz que todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória, afastados da glória, excluídos do reino, e agora somente o Criador ele pode nos incluir novamente. Nós necessitamos ser alcançados por Ele. Agora, a salvação, além de ser a maior necessidade do ser humano, ela também é o maior desejo de Deus em relação à sua criatura. Em relação a mim, em relação a você, a maior vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Se não fosse assim, o Senhor ele não teria usado os seus profetas, como por exemplo usou Ezequiel, para dizer no capítulo 33 do seu livro, se não me falha a memória, que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, porque morrendo o homem na sua impiedade, ele recebe agora a condenação eterna. E então o profeta vai dizer: Deus, ele não tem prazer naquele que morre nos seus pecados,
Deus ele não se sente feliz quando o homem ele finda a carreira de sua vida vivendo pecaminosamente, porque não é desejo do Senhor que o homem se perca. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Ele vai dizer que não é da vontade de Deus que o homem ele venha se perder, mas que haja salvação. 1 Timóteo, isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículos de número 3 e 4. A vontade de Deus é que o homem se salve. E o maior desejo de Deus é esse, que nós sejamos salvos. Exatamente para isso, portanto, está escrito nas Escrituras Sagradas, também no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer que por um homem o pecado ele entrou no mundo, devastou o mundo, mas por um homem também veio a salvação, a saber, por Jesus Cristo. Através de Adão o pecado entra, mas através de Jesus a salvação ela também vem a nós. Está escrito no Evangelho segundo escreveu João, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê, não é só uma parte da humanidade, mas para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o desejo de Deus é nos salvar. E o motivo disso é o amor. Veja que o evangelista vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, por causa do amor de Deus por nós. Ele deseja nos salvar ardentemente. Deus, ele te ama e ele não quer ver você se perder. Ele me ama, por isso ele não deseja ver eu e você entrando em condenação. Foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus. É por isso que em Romanos está escrito: por um homem veio também a salvação. É Deus intervindo na situação para que eu e você não se perca. É desejo de Deus a salvação. Nós precisamos compreender isso, compreender também que a salvação ela é unicamente, exclusivamente por meio de Jesus. Não existe outro meio pelo qual a humanidade ela possa se salvar, a não ser por Cristo. Está escrito que existe um só mediador e Salvador. Existe um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus. Nós precisamos ter isso em mente para nós não cometer o erro de, falando de salvação, achar que para ser salvo eu preciso pertencer a determinado segmento religioso. Para ser salvo eu preciso participar da igreja X. Para ser salvo eu preciso estar no meio de determinada denominação, está inclusa, está participando. Não, porque a salvação ela vem de Cristo. Eu não posso ter a ideia de que para ser salva eu preciso estar em determinada igreja. Eu não estou dizendo aqui, compreenda por favor, que nós não precisamos participar, congregar, mas eu estou dizendo que a salvação ela vem de Cristo. A religião ela não salva a ninguém. Credencial não salva a ninguém. Eu preciso estar em Cristo. As Escrituras ela nos traz essa luz. Eu não digo a você que você não precisa ir à igreja, até porque a igreja é uma instituição divina. Foi Jesus quem firmou. Ele disse: sobre esta pedra, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. E também o congregar é uma ordenança divina, está escrito no livro de Hebreus.
Então eu não estou aqui dizendo que você não precisa ir para a igreja, mas eu estou dizendo aqui que pertencer a determinadas denominações não vai te salvar. Porque eu não estou na igreja para ser salva. Eu estou na igreja porque sou salva. Você entende? A igreja é um grupo de salvos que se reúne, de pessoas que já foram alcançadas por Jesus e agora têm a sua vida transformada. E não um grupo de pessoas que estão lá por um fio tentando escapar da condenação, foram alcançadas. Deixa eu te explicar isso melhor dentro da palavra de Deus. No livro de Mateus, Jesus ele vai dizer uma coisa muito séria. Ele vai dizer que no grande dia, né, da sua volta, ele vai dizer que muitos virão e clamarão: Senhor, Senhor. Muitos clamarão por ele e vai dizer assim: olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu operei maravilhas, eu fiz milagres. E aí o Senhor dirá a essas pessoas abertamente: eu não vos conheço, vocês que praticaram a iniquidade. Veja, são pessoas que estiveram na igreja e não só estiveram na igreja, como também tiveram responsabilidades de profetas, de ministros, foram pessoas que curaram, mas que vão ouvir: ó, eu não conheço vocês, então estar na igreja não me põe na condição de salvo. Eu não vos conheço porque vocês praticavam a iniquidade, então não adianta estar na igreja e não permitir que o Espírito me transforme, continuar vivendo na prática do pecado. Se eu creio em Jesus, eu vou viver conforme Jesus ele me orientou e me ensinou. Também há um outro exemplo para eu te dizer. Nicodemos, que era um mestre da lei, conhecedor das Escrituras, mas quando ele se depara com Jesus, ele percebe que tem algo mais faltando nele, ele percebe que a religião, que a lei não preenche, ele percebe, então ele vai atrás de Jesus, às escondidas, porque sendo o mestre da lei, ele não poderia fazer isso. E quando ele se encontra com Jesus e pergunta a Jesus a respeito da salvação, Jesus vai dizer a ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que é que Jesus está dizendo a Nicodemos? Nicodemos vai dizer: olha, Jesus, como é que eu, já sendo velho, eu vou nascer de novo? Jesus vai dizer: eu não digo que você deve nascer de novo na carne e no corpo, Nicodemos, mas no espírito, aquele que não nascer da água e do espírito. Ou seja, há de haver uma transformação de vida. Eu preciso me despir da minha natureza humana, meu orgulho, minha arrogância, minha prepotência, os desejos carnais, a imoralidade. Eu preciso me despir de tudo isso e nascer do Espírito. Deixar que o Espírito guie os meus passos. Então, eu não digo a você venha à igreja, eu digo a você venha a Cristo. E se você vir a Cristo, você encontrará a salvação. O apóstolo Paulo, ele quando fala com os romanos, ele vai se dirigir a um grupo de judeus. Existia entre os irmãos, entre os crentes de Roma, alguns judaizantes religiosos, judeus que estavam pervertendo a fé de alguns irmãos, dizendo que para ser salvo vocês precisam obedecer à lei, precisam ser circuncidados. E aí Paulo entra com os dois pés. Paulo vai dizer assim: vocês, judeus, se orgulham simplesmente porque são judeu, porque o judeu ele
pertencia ao povo que Deus originariamente ele tinha escolhido. Então os judeus eles se orgulhavam disso, e Paulo vai dizer: vocês se orgulham por ser judeu, vocês se orgulham por causa da circuncisão, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: a circuncisão de vocês, que a circuncisão era um sinal de uma aliança com Deus, um sinal na carne de uma aliança com Deus. E Paulo vai dizer: a circuncisão de vocês não vale de nada se vocês não obedecerem à lei. E deixa eu dizer mais uma coisa: não há quem obedeça a lei por completo. Ninguém consegue, porque não tem ninguém bom. E se alguém tropeça em um só mandamento da lei, tropeçou em todos. Então como é que vocês estão dizendo que vão ser salvos por obedecer à lei? Se vocês tropeçam na lei todo dia, se orgulham de ter a lei. E aí Paulo vai dizer, capítulo 10, versículo 9 que nós lemos: a salvação não vem pela lei. A salvação não é por causa da circuncisão. A salvação é por causa de Cristo. E ele vai dizer a saber que se com a tua boca confessares, aleluia, confessares a quem? Ao Senhor Jesus. Então, primeiro, eu preciso confessar com a minha boca. É uma verbalização da minha crença. É uma verbalização de Cristo como o meu Senhor. Sim, porque o meu Salvador, ele já é, ele quando morreu na cruz, ele se tornou o Salvador de toda a humanidade. Mas eu preciso confessá-lo como meu Senhor, ou seja, eu preciso permitir que ele governe a minha vida. E eu preciso confessar isso perante os homens. Por que eu preciso confessar perante os homens? Porque a minha confissão perante a igreja, perante os homens, implica na minha salvação diante de Deus. Por que digo isso? Porque o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, quando eu confesso a Jesus diante dos homens, quando eu vou perante a igreja e digo: eu confesso que Jesus é o meu Senhor, eu estou abrindo aí a legalidade para Jesus também me confessar diante do Pai. Porém, aquele que não confessa a Jesus diante dos homens, Jesus também não vai confessar a este diante do Pai. Então, eu preciso confessar com a minha boca a Jesus como meu Senhor. Quando eu confesso, também serei confessada. Quando você confessa Jesus e diz: Jesus, a partir de hoje é o meu Senhor, e passa a viver debaixo do senhorio dele, sim, porque não é uma vida religiosa, mas é uma vida que é guiada pela mão do Senhor. Quando você confessa, você também é confessado perante o Pai. Isso significa: Jesus, ele entra em ação para que a tua salvação ela seja firmada. Então, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e com o teu coração você crê, sim, se com o teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, aí você será salvo. Eu preciso confessar, eu preciso crer que Jesus ele foi ressuscitado pelo Pai dos mortos. Por que eu preciso crer que Jesus foi ressuscitado? Porque, entenda isso, pela morte na cruz, Jesus ele nos redimiu. Nós fomos limpos do nosso pecado pela morte. Então, quando eu creio na cruz, quando eu me coloco diante da cruz, eu sou redimida. Mas quando eu creio na ressurreição, pela ressurreição de Cristo, nós fomos salvos. A salvação ela é concluída, porque sendo ressuscitado, Jesus agora ele sobe ao Pai e vai interceder por nós, para que o Pai ele tenha misericórdia da nossa vida. E então,
a obra ela é concluída dessa maneira. Paulo diz que se nós cremos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis do mundo. Nós precisamos crer também na eternidade. Senão o Evangelho ele se torna em vão. Então, amado, que em nossa mente não venha ter engano, não permita que Satanás venha colocar engano na tua mente. Eu obedeço um sistema religioso, eu sigo a lei, eu me visto como um cristão, sabe? Roupa não vai te salvar, a lei não vai te salvar, a religião não vai te salvar, mas Jesus Cristo, ele salva. Ele transforma a vida. Ele traz novamente para a reconciliação com Deus o Pai. E não existe mais ninguém que possa fazer isso, porque só foi Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi o cordeiro imolado. Oh, glória! Isaías escreveu dizendo, como uma ovelha, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e ele carregou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade. Então, somente em Jesus encontramos a salvação. Permita que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, venha transformar a tua vida. Se você até agora vivia conforme o teu entendimento, vivia conforme a tua vontade, vivia conforme aquilo que você acreditava, mas não conforme Cristo, passe hoje a viver em Cristo, porque existe salvação para você, existe salvação te aguardando. Deus, ele ama a tua alma com um amor ardente. Foi por isso que ele enviou Jesus. E eu estou aqui para dizer a você que Cristo, ele não tem prazer que nenhum de nós se perca. Então, que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus no teu coração. E que a certeza, a alegria da salvação venha habitar em você. Davi, quando ele peca, ele sente que o pecado o afasta de Deus, então ele vai orar e vai dizer assim: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Peça a Deus para que a alegria da salvação do Senhor venha habitar dentro de você, para que você tenha certeza em dizer assim: eu sou salva em Cristo. Amém? Eu quero agradecer por esse momento, muito obrigada, que a palavra de Deus te toque, que você permita que o Espírito Santo venha semear essa semente dentro de você e que a salvação do Senhor, ela te alcance. Deus Pai, muito obrigada por essa reflexão, por essa palavra que o Senhor nos dá. Te dou graças, Senhor, te peço em nome de Jesus que tu venhas tocar vidas através dessa palavra, Senhor. Deus, não por causa de mim, eu sou apenas um canal, eu sou apenas, Senhor, um instrumento, mas por causa da palavra que o Senhor nos enviou, por causa do teu Filho que morreu na cruz por nós, Senhor, que vidas sejam alcançadas, para que o teu desejo, Pai, seja cumprido e que a humanidade, ela receba a tua salvação. Pai, se o inimigo até agora plantou engano na mente dessas pessoas, fazendo acreditar que poderia alcançar salvação em qualquer outro ser, que poderia alcançar salvação em uma religião, que poderia alcançar salvação em um determinado objeto, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha desfazer todas as dúvidas, todo o embaraço, e que a alegria da tua salvação venha habitar
na vida daquele que nesse momento está se rendendo ao Senhor, Pai. Eu quero acreditar que alguém está orando comigo, se arrependendo dos seus pecados e pedindo para o Senhor habitar dentro dela. Deus, ouve a oração daquele que se arrepende e que a tua salvação repouse sobre a casa dessa pessoa e nunca mais saia, que nunca mais essa pessoa venha se perder, que o teu Espírito Santo possa guiar os passos dela e que a tua mão venha sustentá-la poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, fica na paz. Até uma próxima. Que Deus ele abençoe grandemente o teu dia em nome do Senhor Jesus.